Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez no nosso Teoses, Viva de Coriésio, Percor Maria, nesse sábado da primeira semana do Advento, nesse dia 4 de dezembro de 2021. O evangelho de hoje é Mateus capítulo 9, versículo 35, e entra no capítulo 10, vai no versículo 1 e depois no versículo 6 a 8. E o evangelho aqui fala que Jesus, então, teve compaixão daquele povo que estavam cansados, abatidos, como ovelhas, sem pastor. E Jesus, então, diz o seguinte aqui, né? A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E aqui, então, tem um comentário a respeito desse versículo que é fantástico, maravilhoso, que é de Santo Hilário de Poitiers. Santo Hilário de Poitiers também fez um comentário também maravilhoso nesse finalzinho do capítulo 9 aqui, em Mateus 10, né? É o comentário dele número 10. E ele fala do sentido místico dessa palavra, né? Sentido místico aqui que é muito interessante. Em sentido místico, no momento em que a salvação é dada às nações, todas as cidades, todas as vilas são iluminadas pelo poder e pela entrada de Cristo. Entrada de Cristo, a gente lembra logo aqui do Natal, né? A entrada de Cristo. E purificadas de todas as enfermidades provindas de sua antiga doença. O Senhor teve compaixão do povo atormentado pela violência do espírito imundo e prostrado pelo peso da lei, pois ainda não tinha um pastor que lhe reconduzisse à vigilância do Espírito Santo. Então, naquela época, aqui a multidão, como diz aqui hoje no versículo 36, estava atormentado pelo espírito mau, imundo, pelo peso exagerado da lei, da antiga lei, e não tinha ninguém, nenhum pastor, para reconduzir esse povo à vigilância do Espírito Santo. Então ele continua aqui, Santo Hilário. O fruto dessa graça era muito abundante e a sua abundância supera as necessidades de todos os que o desejam, porque por grande que seja a quantidade que cada um tome, é muito maior a que permanece por dar. E como há necessidade de um grande número de operários que a distribua, ordena-nos que permaneça ao Senhor da messe que envie grande número de distribuidores desse dom do Espírito Santo, que era preparado, porque é pela oração que o Senhor nos concede essa graça. Não sei se você entendeu, mas era o seguinte: a abundância da graça de Deus até hoje, a abundância, ela é infinita. E por mais que cada um de nós tome um grande número dessa graça de Deus, existe muito mais a ser dado. Só que não existe distribuidores, não existe padres. E aqui o padre, ele é por natureza, ele é por divindade, aquele que distribui a graça de Deus. Por isso que peça na oração que exista mais distribuidores da graça de Deus. E aí, então, a abundância será mais e mais e mais e mais profícua no coração do povo de Deus. E está faltando isso. Está faltando mais padres. Temos padres, mas as pessoas hoje elas não reconhecem que o padre é aquele que distribui e não vai até o padre para confessar, para pedir bênção, não vai até o padre para pedir uma graça, não vai à missa que o padre celebra. E hoje, no tempo que nós estamos vivendo, principalmente depois do Concílio Vaticano II, o padre, ele virou muito mais um popstar, ele virou muito mais uma pessoa que tem que ter uma comunicação e menos uma pessoa que é aquele que distribui a graça de Deus, que é aquele que distribui os dons de Deus, é aquele que distribui a abundância que já está, como diz Santo Hilário de Poitiers, mas ele ficou muito mais um popstar, um comunicador, menos
um distribuidor da graça de Deus, como ele comenta tão bem Santo Hilário de Poitiers. Uma pena que tem ainda tantos popstars e menos distribuidores da graça de Deus. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.